Agora vamos pensar um pouquinho no momento de aula. Então, iniciamos lá no plano de ensino, passamos pelo planejamento de aula e agora vamos pensar um pouquinho na própria aula. Foi elencada algumas situações que é importante citar. Claro que existem muitas outras, mas aqui elencamos algumas. Então, pensando no momento de aula, o professor ele deve entrar em sala com a clareza na habilidade, ele deve ser bem claro a habilidade que ele está auxiliando ali os alunos, né, ensinando os alunos, mobilizando conhecimento para que ele atinja. E é muito importante também o aluno saber também dessa habilidade, aonde o professor pretende chegar. A clareza nas atividades que serão desenvolvidas, então o professor ele deve entrar em sala com as atividades já muito clara, né? E também dentro de uma gestão de tempo eficiente, né? A postura do professor também é algo muito importante para a gente citar, é uma postura ativa. Então, onde a gente observa essa postura ativa do professor? No tom de voz que ele utiliza, na gestão do tempo que ele faz, no domínio das atividades propostas, na explicação clara com diversos exemplos e principalmente na observação e intervenção assertiva nos alunos no momento em que realizam a proposta da aula. Então, neste momento, o professor ele caminha pela sala o tempo todo, ele faz observações e ele faz intervenções assertivas ali de acordo com o que ele propôs, para mobilizar o conhecimento. E a finalização, que seria o momento que ele deve ouvir os alunos, ou de repente é uma correção que o professor preparou. Tudo isso vai subsidiar ele para um momento muito importante também, que é o pós-aula. Comentando sobre esses pontos da aula, vou deixar para vocês aí no material extra um artigo de Celso Vasconcelos sobre gestão de sala de aula. Recomendo fortemente que vocês leiam, é muito interessante. Agora vamos para um olhar ativo para o currículo, dentro de uma situação de aprendizagem. Então, o currículo em ação, ele traz dentro da sua organização ali, né? Temos aí a capinha dele, né? E aí ele já traz já o aprofundando, né? Como integrar as competências socioemocionais ao trabalho pedagógico. É importante os professores lerem na íntegra para eles saberem como trabalhar, né? Então, o SAFE, o que ele traz, né? Ele traz ali passos, vamos dizer assim, né? Passos para que a gente consiga trabalhar dentro da situação aprendizagem, dentro das nossas aulas, o socioemocional. Então, ele traz ali o que seria o S, né? Que seria sequencial, que é o percurso com situações de aprendizagem desafiadoras, de complexidade crescente, com tempo de duração adequado. Ativo. As competências socioemocionais são desenvolvidas por meio de vivência e não a partir de teorizações. Focado. É preciso trabalhar intencionalmente uma competência por vez, durante algumas aulas. Explícito. Para instaurar um vocabulário comum e um campo de sentido compartilhado com os estudantes. É preciso explicitar qual é a competência, foco do desenvolvimento e o seu significado. Então, a gente encontra dentro desta tabela algumas competências socioemocionais que elas são priorizadas no ano sério que o aluno está. Então, vocês podem também se basear, né, deixar explícito para os alunos qual competência nós estamos trabalhando, né, e explicar que competência é aquela. Então, passando aí algumas páginas do currículo em ação, né, material do professor que eu estou aqui mostrando para vocês, ele inicia
com uma conversa com o professor. Então, ele traz ali, ele sugere, né, algumas estratégias, organização de turma, para que a aprendizagem ocorra de uma forma colaborativa e interativa. Então, é importante o professor ler. Depois, toda vez que nós observarmos na apostila este quebra-cabeça, como vocês estão vendo aí, algumas peças aí se encaixando, ele está tratando de educação especial. Então, olhem, leiam, que vai trazer algumas estratégias. Claro que cada caso é um caso, cada caso precisa de uma adaptação diferente, mas ele sugere ali algumas coisas que pode ser muito interessante para o professor. Dentro deste organizador curricular, ele vai trazer lá o bimestre que está sendo trabalhado, né, o ano que estamos falando ali, né, e traz ali qual unidade temática vamos trabalhar, né, no terceiro bimestre, quais habilidades pretendemos desenvolver e a partir de quais objetos de conhecimento que vamos desenvolver estas habilidades. Então, ele traz tudo ali, né? E ele, inclusive, coloca a sequência. Então, lá a gente chama de apostila, né? Mas é o currículo em ação. Ele não traz inicialmente, né? Em cada situação de aprendizagem, ele não traz a habilidade. Mas, se você, né, voltar algumas folhas, vocês vão ver lá logo no começo que tem todas as situações de aprendizagem, como vocês podem ver aqui, ó, 1, 2... E aí tem também as habilidades. E tem algumas habilidades que elas estão em mais de uma situação de aprendizagem. Por exemplo, nessa terceira linha nós vemos esta habilidade, né, que é a 13, estou lendo só o finalzinho ali, a 13, nós temos ela na situação de aprendizagem 1 e na 3. Então, é importante, né, o professor olhar para esse organizador para saber qual a habilidade, o que ele está querendo desenvolver nos alunos com aquelas atividades ali. Eu peguei um exemplo para vocês. Então, o exemplo ele é do 8º ano, ele é do 4º bimestre e é a situação de aprendizagem 1. Então, qual é a habilidade? Não consta ali naquela folha, né? Mas eu voltei lá no organizador e eu vi que é a 18, reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas, translação, reflexão e rotação. Então, vocês podem observar ali, ó, que tem conversa com o professor, que ele vai trazer algumas sugestões, né, de estratégias, organização de turma. Logo abaixo, vocês têm sobre um ícone ali, né, que mostra pra gente a educação especial inserida ali. Então, também traz ali algumas estratégias, algumas dicas que é importante o professor olhar, ler e adaptar para a sua realidade. Então, como exemplo, peguei a atividade 1, que é transformações geométricas, translações. Então, a atividade que mostra aí para o professor vem os objetivos, né, o que é, e uma conversa inicial. E ao lado sempre vai mostrar como está o caderno do aluno. Então, a situação de aprendizagem vocês podem perceber que não tem uma explicação ali embaixo para o aluno e também não tem a habilidade. Então, é importante o professor deixar claro para o aluno e fazer este início de conversa com ele, né? Não é indicado o professor partir direto para a atividade, né? Fazer atividade com os alunos, direto na lousa, assim, sem fazer esta introdução. É importante para a gente garantir uma sala de aula mais comprometida, né? Mais engajada nesta aprendizagem aí, quando você introduz de uma maneira mais adequada, trazendo para eles o conceito, principalmente linkando com situações do cotidiano. É importante sempre trabalhar com o aluno a questão visual. Então, eu trouxe aí como sugestão mostrar para o aluno
visualmente de uma maneira assim bem limpa, né? Que esta imagem vocês podem perceber que ela está bem limpa. O que é uma translação? O que é uma reflexão deslizante, por exemplo, uma reflexão, uma rotação? Então isso é importante o aluno ter essa visualização clara, tá? Antes mesmo dele ir direto para a apostila ali, né, fazer o exercício. E como, né, as escolas hoje possuem uma TV na sala, é possível o professor mostrar isso e deixar bem claro para o aluno essas questões. Eu indico que o professor primeiro trabalhe com imagens mais claras, né, como foi a anterior, para depois ele começar a introduzir imagens mais complexas, né, para visualização, como é o caso dessas figuras que vocês podem observar. O uso de imagens reais também é muito bom e muito interessante para o aluno. E o professor também pode recorrer ao objeto que está na palma da mão do aluno, que é o celular. Então, ele pode trabalhar da isometria com o celular. Ele pode iniciar com uma situação que acontece bastante, eu vejo acontecer bastante aí entre os estudantes, entre os alunos. Então, por exemplo, o aluno, ele tira uma foto e ele resolve inverter a foto, né? Eles falam que eles vão inverter a foto, ou seja, eles vão refletir a foto, porque o lado direito dele, por exemplo, é melhor que o lado esquerdo. Então, será isso mesmo? Vocês podem, por exemplo, propor, né, uma investigação inicial aí com o próprio celular do aluno. Então, ele pode escolher uma foto dentro da sua galeria e ele pode aplicar aí esta rotação, né, que tem e a reflexão que tem, que propõe, né, que os aplicativos aí fornecem hoje, né, para todo mundo. Então, por exemplo, aí, esta primeira imagem aí foi feita, esta rotação, então o aluno observa e aí o professor pode falar com ele quantos graus, né, falar em graus, foi quanto aqui essa rotação. Ele pode falar também sobre, né, a reflexão, o que aconteceu. E aí, por fim, para responder aquela pergunta, né, disparadora, peça para os alunos testarem com a própria câmera. Então, de repente, tirar uma selfie, né, um pouco com o rosto um pouco na lateral ali e verificar que quando eles refletem, será que mostra o outro lado deles? Não mostra? Então, isso dá boas discussões, é interessante. Esta conversa vai causar um engajamento com o aluno com aquele objeto de ensino que vai propiciar o desenvolvimento da habilidade pretendida pelo professor. E a educação especial dentro de tudo isso? Então, a gente já falou, né, que tem o ícone com algumas estratégias. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas situações dentro deste objeto do conhecimento. Então, uma deficiência visual total. Então, a gente pode trabalhar com geoplano e ali colocar, né, nos quadrantes, utilizar elásticos para que o aluno entenda o que é, por exemplo, né, uma translação, o que é uma rotação. Então, isso para uma deficiência visual total. Para uma deficiência intelectual, então, objetos bem simples, né, com linhas bem marcadas. E aí o aluno, você pede para o aluno, né, verificar, por exemplo, neste caso aí, né, será que a casa do lado de cá, né, do lado direito, pode até pintar os quadradinhos brancos ali para até estimular a percepção pela cor ali, né? Então, será que os quadradinhos deste lado está igual, né? O que tem desse lado tem do outro lado? O que está faltando para você, por exemplo, falar sobre simetria? E aí, né, vocês podem aí depois adaptar
para as outras situações. Uma outra sugestão, por exemplo, para o autismo. Então, é interessante o autismo ter algo para ele manusear, né, que chame a atenção dele. Então, o professor pode pegar uma folha quadriculada qualquer, fazer o plano cartesiano, né, traçar ali o eixo X e Y, e ele pode, por exemplo, neste caso, fazer quadradinhos para ele explicar o que é translação, o que é reflexão, e aí o professor pode ir além aí da maneira que ele achar interessante. Não necessariamente ele precisa preparar esse material, imprimir esse material, ele pode pegar uma folha quadriculada, né, uma canetinha, por exemplo, e fazer esses desenhos com esses quadradinhos, e aí ele utiliza o material dourado para que o aluno coloque os quadradinhos em cima dos quadradinhos ali da folha quadriculada, para que ele consiga fazer isso e observar. Então, são sugestões, claro que cada caso é um caso e poderão haver várias aplicações, né, e adaptações, mas deixo aí algumas sugestões para vocês. Então, vocês podem perceber como pode ser rico essa situação de aprendizagem a partir do momento que o professor cause esta investigação inicial com relação ao objeto